Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo, que vai a terceira parte do testemunho da ex-freira Charlotte. Quero dizer aos irmãos que a partir de agora é que vamos ver os maiores e mais horríveis terrores, atrocidades que foi feita a esta mulher e a muitas. Muitas delas não sobreviveram, morreram, foram enterradas e mesmo no convento. Eu sei que algumas pessoas vão vir aqui esse testemunho e vão dizer que é mentira, vão dizer que é impossível um ser humano suportar tanta dor, tanto sofrimento. Mas eu quero dizer aos irmãos que esta mulher foi morta pelo Vaticano, porque claro, ela trouxe a verdade e esta verdade estava incomodando muito o Vaticano. Só como os irmãos sabem, quando eu faço uma coleção de vídeos, eu só oro no primeiro vídeo para não tomar muito tempo e então vamos nós ouvir essa terceira parte. Vou falar agora no assalto extraordinário. Ela diz assim: eu entrei numa sala, eu não sei o que ia estar naquela sala. Depois de fazer os votos de que eu sempre seria uma virgem, nunca me casaria legalmente neste mundo porque eu era a esposa de Cristo. E então depois disso a Madre Teresa me conduziu para outra sala, ou melhor, ela abre uma porta e me dirigiu para entrar naquela sala. E quando eu saio, que entro naquela sala, eu vejo algo que nunca tinha visto antes. Eu vejo um padre católico romano vestido com um hábito sagrado. Ele se aproximou de mim, me enlaça nos seus braços, coisa que eu nunca vi ele fazer isso. Foi a primeira vez que eu vejo alguém fazer isso no convento. Nunca tive um padre que me insultasse de forma alguma, nunca tive um deles que me desse uma palavra gentil comigo, especialmente na primeira parte da minha experiência no convento, mas aqui está ele agora. E é claro que eu não entendia do que se tratava. E não sabia por que diabos este homem realmente esperava algo de mim. E você sabe, eu me afastei dele porque eu me senti altamente insultada. Eu me afastei dele e disse: que vergonha. Eu deixei muito zangado por um minuto. E ele disse: imediatamente a Madre Superiora deve ter visto a minha voz, porque ela veio logo imediatamente e disse: eles me chamaram, ela chamou-me pelo nome da Santa. Portanto, já expliquei aos irmãos que quando ela abdicou de todos os seus direitos, até o nome dela também desapareceu. E ela então chamou-la pelo nome da Santa. E disse, ela disse que o corpo do padre é santificado. Em outras palavras, elas ensinam isso às freiras, ela diz é freira pequena, às freiras pequenas. E ela então disse que uma parte daquilo que aconteceu com ela lá, ela fez o delete, porque era muito doloroso. E depois disseram a Charlotte que não era pecado as freiras terem filhos do padre. E deixe-me dizer a você, era isso que eles faziam no convento. Para nenhum outro propósito, em todo o mundo, os padres entram no convento, mas para roubar aquelas preciosas meninas da sua virtude. Quer dizer, os padres entravam lá para ter relações com elas, com aquelas freiras novinhas. E eu garanto a você, estaremos dizendo a você um pouco mais tarde no testemunho o que eles realmente fazem, depois de entrarem nestes negócios específicos. Mas eu agora posso dizer que todas as pontes foram queimadas debaixo de mim. Quer dizer, ela estava dizendo que não havia saída para ela. Não posso sair do convento, não há caminho de volta, embora eu tenha implorado. Como eu implorei aquele padre. Ele disse: mande chamar meu pai, eu quero ir para casa, eu não quero estar mais longe deles. Deixe-me dizer, você sente-se completamente sozinha. Você não sabe a quem recorrer, você é vítima das circunstâncias e você vai morar no convento porque não há outra maneira para você sair do convento. E eu garanto que eu fiquei no convento até que Deus me deu um jeito de eu sair. E então, depois disto tudo, a minha correspondência, portanto a correspondência dela com a família, foi interrompida. Nunca mais recebi uma correspondência da minha família, nem mais uma carta. Eu agora pertencia somente ao Papa, pertencia somente a Roma. Então, depois disso tudo, a Madre Superiora, após fazer estes votos específicos, e o padre, me convidaram para ir
à câmara nupcial, quer dizer, ao quarto de núpcias. E você diz assim, você foi? E ela responde, não, definitivamente não. Eu não entrei no convento para me tornar uma pessoa má. Teria sido mais fácil eu ficar fora do convento para ser uma mulher má. Quer dizer, ela está dizendo por outras palavras, a madre disse a ela que ela tinha que entrar naquele quarto de núpcias, que chama-se câmara nupcial. E ela diz que ela não entrou para o convento para se tornar, por outras palavras, uma prostituta, porque se fosse para isso ela tinha ficado fora do convento. Você não iria para o convento e viveria na pobreza em que vivemos e sofremos como sofremos para nos tornarmos uma mulher má. Nenhuma garota fazia isso e teria sido muito mais fácil fazer algo fora do convento se eu quisesse ser uma mulher má. Mas eu fui para lá para dar a minha vida, o meu coração a Deus, e esse era o único propósito que eu tinha para ir para lá para o convento. E então aqui está o padre. É claro que eu não fui para a câmara nupcial com ele. Eu tinha um corpo forte e, sendo assim, um de nós ia ficar ferido, porque eu teria lutado até a minha última gota para me defender. E você sabe que isso o deixou muito zangado, muito zangado. Garanto-lhes porque não fui para o quarto nupcial com o padre. Eles ficaram muito zangados comigo. Agora vamos ver acerca de dever funeral, uma regra quebrada, punição é uma masmorra. Agora eu teria que ir para a penitência na manhã seguinte, e é claro que esta seria uma penitência bastante pesada por aquilo que eu fiz. Portanto, porque ela não foi para a cama com o padre, ela ia pagar uma grande penitência. E quando a Madre Superiora disse, vamos fazer penitência, na manhã seguinte eu serei iniciada como uma freira carmelita. E eu me lembro como ela me acompanhou até o lugar específico. Era um quarto escuro. Lembro-se que eu morava em cima, portanto no convento, mas na parte de cima, do primeiro andar, até eu ter o véu preto. Depois do véu preto, eles me levaram para o subsolo. E eu vivi daí em diante, portanto ela viveu na parte de baixo, no subsolo, no subterrâneo, até que Deus me libertou debaixo da terra. Eu não morava na parte superior deste prédio. Quando entramos nesta sala estava escuro e frio, muito frio. E quando entramos, viemos de algum lugar de trás, viemos andando para a frente, eu andei ao lado da Madre Superiora, e quando chegamos perto da frente, eu vi aquelas pequenas velas acesas. Em qualquer lugar do convento você encontrará 7 velas acesas. E quando eu cheguei um pouco mais perto, vi as velas acesas, mas eu não consegui ver nada e também não perguntei nada. Não perguntei o que é que ela ia fazer comigo. É isso que está em nossos corações, nós não podemos fugir disso e nós temos muito medo. Quando cheguei um pouco mais perto, eu vi algo deitado em uma tábua ali. Quando eu cheguei mais perto, percebi que ali estava uma pequena freira deitada naquele quadro. Era uma tábua do tamanho do corpo que ela vai explicar, e ela viu uma freira novinha deitada naquela tábua fria, naquele quarto escuro frio. Ela diz assim, eu vou chamá-lo de placa de resfriamento, porque era isto mesmo. E é do mesmo tamanho que um corpo, é tão longo como o corpo, o tamanho de um corpo, e lá estava ela. E quando eu pude ver uma das velas tremeluziam em seu rosto, eu percebi, esta criança está morta. Portanto, ela olhou para aquela uma freira novinha, que estava deitada naquela tábua, aquele quarto era gelado, frio, escuro, e estava ali aquela freira deitada. E ela disse assim, esta criança está morta. Oh, eu queria tanto dizer, como é que ela morreu? Por que é que ela está aqui? Por quanto tempo vocês já mantiveram aqui? Mas lembre-se que eu cancelei todos os meus direitos humanos e por isso eu não podia nem dizer uma palavra. Eu só ficava olhando. A Madre Superiora disse, fique de vigília sobre o cadáver por 1 hora. E então, no final da hora, uma sineta toca e outra freira vem me substituir. Eu fiz exatamente o que eles me disseram para fazer. Oh, isso foi uma sensação terrível. Eu não tenho medo dos mortos. É com as pessoas vivas que devemos ter cuidado. Eu não estava com medo daquela pequena freira morta, mas o meu coração doía tanto por ela. Depois que a campainha tocou,
eu percebi que a minha hora já se tinha ido e veio uma freira nos ajudar. Ela voltou, claro, e ela andava na ponta dos pés. Portanto, lá no convento, elas tinham que andar na ponta dos pés, elas não podiam falar e elas eram totalmente controladas pela freira, pela freira, como é que se diz? A Madre Superior, I'm sorry. Ok, ela diz assim, ela veio na ponta dos pés, não se faz barulho no convento, eles não falam, apenas tocam na pessoa. É claro, por eu estar ali com aquela freira morta, eu estava com bastante medo. Então a freira que me vinha substituir colocou a mão no meu ombro e eu soltei um grito horrível, um grito de medo, porque eu estava com medo. Eu não tive a intenção de fazer isso, mas eu quebrei uma regra, um propósito. Irmãos, somente porque ela gritou, vocês vão ver o que é que eles fizeram com ela. Eu quebrei esta regra, não foi de propósito, mas eu estava com medo. E claro, imediatamente eu tive que me apresentar à Madre Superiora. E foi aí que eu aprendi a saber. E uma das primeiras coisas sobre a masmorra. Elas não me disseram que havia masmorras no convento. E ela me colocou em um lugar escuro e sujo, sem chão, por 3 dias e 3 noites. Eles não me deram comida, nem água, e eu garanto a vocês que eu nunca mais gritei. Eu tentei tanto nunca mais quebrar as regras de gritar, porque há uma masmorra e eu sei que eles iam me colocar nela. E deixe-me dizer agora, não é um lugar bom para se estar. Depois de entrar em um destes lugares, você saberá como é. Agora eu vou dizer isso antes de continuar. Eu vou dizer que o papado é uma obra-prima satânica. Eu disse que é uma obra-prima de Satanás com as suas mentiras, as suas tradições e os seus enganos. É terrível quando você descobre isso. E então, quando eu desci para esta sala, ela me levou e me deixou olhar para esta garotinha, e isso em particular nós chamamos de penitência. Na manhã seguinte, ela me disse novamente, Charlotte, você hoje vai fazer penitência. Não na manhã seguinte, foram 3 dias depois, porque passei 3 dias e 3 noites na masmorra. Então, na quarta, quinta de manhã, sei lá quando foi, eu ia fazer penitência. Ela me levou para outra sala, não era a mesma sala. E então descemos, dessa vez, eu pude ver aquele grande pedaço de madeira, mas eu não sabia o que era. E quando eu cheguei um pouco mais perto, eu vi que era uma cruz. Era uma cruz de madeira pesada. Eu poderia dizer que tinha mais ou menos 2,5 metros a 3 metros de altura, muito pesado. E aquela cruz estava assentada em inclinação. Portanto, é mais ou menos assim, irmãos, que ela estava dizendo que a cruz estava a ser inclinada mais ou menos assim. Portanto, aquela cruz estava assentada em uma inclinação assim. Ela me fez andar com aquela cruz e ela disse, agora tira as suas roupas. Eu tirei as minhas roupas até a cintura. E ela me fez colocar o meu corpo sobre o pé daquela cruz. Puxou as minhas mãos por baixo e amarrou-as aos meus pés. Portanto, ela ficou com os pés e as mãos amarrados ali àquela cruz. É aonde eu vou derramar o meu sangue. Ela não disse como é que eu ia derramar o sangue e eu não me atrevi a perguntar como seria. Ela deu às duas pequenas freiras que me acompanhavam um chicote de flagelação. Portanto, a Charlotte estava amarrada a esta cruz de pés e mãos e aqui ao lado de um lado e do outro tinha uma freira e a Madre Superiora deu a estas freiras um chicote. E ela diz assim, um chicote de flagelação, e eu poderia chamá-la de vara de bambu. Tem mais ou menos, ela disse, tem mais ou menos esse comprimento, porque ela estava dando essa entrevista na rádio. Eu não sei mais ou menos qual é o comprimento, mas o chicote era mais ou menos assim. E tinha aqui, ela vai explicar, diz assim, tem mais ou menos esse comprimento, tem mais ou menos esse tamanho, portanto ela está dizendo isso no rádio, e tem 6 tiras, aqui assim tinha 6 tiras, essa aqui só tem 3, o outro tinha 6 tiras. No final de cada tira tinha um pedaço cruzado de metal afiado. E aquelas freiras pequenas, cada uma recebeu um destes chicotes e elas ficaram ao lado, cada uma ao lado da cruz. Ao mesmo tempo, essas meninas começaram a chicotear meu corpo.
Eu quero dizer, quando aquele metal atingiu o meu corpo, ia quebrar a pele, é claro, ia cortar a carne e comecei a derramar sangue. O sangue estava escorrendo para o chão. Esta era a minha flagelação. Era onde eu ia derramar o meu sangue como Jesus derramou no Calvário. E é claro que eu sou humana, é claro que eu estava ferida e é claro que doía muito. Depois que as chicoteadas acabaram, elas não me deram banho no meu corpo. Eles colocaram as minhas roupas de volta no meu corpo e eu tinha que ficar ali o resto do dia. Quando chegou à noite e eu fiquei parada na frente da minha sala ali, depois de termos que ficar ali para nos despirmos de costas umas para as outras, então eu entrei. Eu não consegui dormir naquela noite. Eu não estava com sono porque eu não conseguia tirar as minhas roupas. Elas haviam secado naquelas feridas e era terrível. Passei várias noites sem poder tirar a roupa do meu corpo. E garanto que quando chegou a minha comida, não queria nem a minha xícara de café preto. Agora vamos falar acerca de uma penalização de 9 dias. Na manhã, tomamos uma xícara de café preto, que elas servem em uma xícara de lata, e não podemos ter nem leite nem açúcar de qualquer tipo, e temos apenas uma fatia de pão. Isto é feito pelas freiras do claustro. Elas pesam para saber se o pão, eu penso que é o pão, elas pesam 4 onças, 113 gramas. É tudo que eu ganho no café da manhã. E então, é claro, à noite, eu pego uma tigela de sopa, que são feitas de vegetais frescos cozidos, juntos. Não há nenhum tempero na sopa. E então, como eu estava dizendo, à noite, portanto, elas têm esta tigela de sopa de vegetais frescos cozidos, sem nenhum tempero e meia fatia de pão. E 3 vezes por semana, eles me dão meio copo de leite desnatado. Isso consistia na minha alimentação 365 dias por ano. Comecei a perder peso muito rápido. Garanto que não tinha comida suficiente para comer. Não sei o dia em que fui para a cama sem fome. Portanto, ela ia sempre cheia de fome para a cama. Às vezes, sentia tanta dor no meu estômago, tanta fome, que era insuportável dormir. Você mal consegue suportar e sabe que só vai conseguir aquela fatia de pão na manhã seguinte. E isso não nos preenchia, portanto, não saciava a fome. É claro que tínhamos que trabalhar duro o dia todo. E eu asseguro a vocês que aquelas freiras pequenas e eu, por favor, eu peço as orações por elas precisam das vossas orações, porque você vai para a cama com o seu estômago cheio e você está confortável, mas nenhuma delas vai para a cama com o estômago cheio e ainda por cima não tem uma cama confortável. Elas estão com fome, estão doentes, estão feridas, estão muito feridas. Elas estão com o coração triste, com saudades da sua casa, da sua família, desanimadas. E o pior de tudo, aparentemente elas não têm esperança. Elas estão lá sem esperança. Irmãos, eu quero vos dizer o seguinte. Eu acredito piamente que muitas freiras foram resgatadas. Depois que começou a sair este tal anúncio desta tal freira, muitas freiras ou muitas famílias foram realmente buscar as suas filhas, disseram que queriam ver as suas filhas e resgataram. Mas eu acredito que em alguma parte do mundo ainda há estas atrocidades fazendo às pessoas que são verdadeiramente fiéis a Deus. Se bem que aquelas freiras, muitas delas estavam ali pensando que estavam fazendo tudo para agradar o nosso Pai Celestial. Por isso ela pede encarecidamente que orem por elas. E também peço, irmãos, orem por essas freiras que estão, sabe Deus aonde, e não são freiras, também pessoas cristãs. Continuando então, ela diz assim, portanto que elas estavam sem esperança. Você e eu estamos ansiosos para o dia em que veremos Jesus. Mas elas não tinham esperança nenhuma. E eu certamente espero que vocês não se esqueçam de orar por elas, porque tudo é terrível, eu garanto a vocês. Então, algumas manhãs depois disso, a Madre Superiora estava me levando de volta para outra iniciação. Então fui para uma câmara de penitência na manhã seguinte. Viemos de um lugar de cima e estávamos caminhando até o fundo, portanto, para baixo das escadas. Era um longo caminho até chegar lá e eu passei parte dele em um túnel. E então eu saí a uma sala, eu atravessei aquela grade. Quando eu voltei lá, vejo aquelas velas acesas e vejo outra coisa.
Havia cordas penduradas no teto. E, estava cheia de medo. E eu me perguntava, para que servem aquelas cordas? O que é que eles iam fazer? Depois destas 2 penitências, você começa a ter muito medo no teu coração. Então não posso dizer nada e eu volto para lá e você sabe, eu vi aquelas cordas. E então ela me disse, você punha-se contra a parede. Ela mandou-me pôr contra a parede e eu tinha que ficar de lado. Então ela me pediu para eu levantar os 2 polegares. E eu levantei. Então ela puxou uma corda para baixo e havia uma faixa de metal presa com firmeza e ela prendeu em volta da junta dos meus polegares. Em seguida, a outra corda desceu e ela prendeu ao meu outro polegar. E lá estava eu assim, de frente para a parede. Ela começou a girar e eu comecei a mover. Portanto, aquela madre a mão dela pôr os polegares para cima e ela prendeu os polegares dela, da freira, e ela começou a levantá-la para o alto. Você sabe, quando ela me pega apenas pelos meus dedos, apenas nas pontas dos pés, e eu estava ali, de todo o peso do meu corpo estava suportado nos meus polegares e nos dedos dos pés. Vejam só, parece que ela meteu umas correntes ou cordas nos polegares das mãos e nos dedos dos pés. E ela ficou pendurada no teto, naqueles polegares e nos pés. Ela diz assim, nem uma palavra foi dita, ninguém podia falar. E ela saiu, trancou a porta e foi-se embora. Você sabe o que significa ouvir uma fechadura na porta e saber que você estava amarrada ali daquele jeito? Você nunca saberá, a menos que você seja uma freira. E quando aquela mulher saiu, eu não sabia quanto tempo ia ficar ali, quanto tempo aquela mulher ia me deixar ali. E você sabe, eles não vieram me dar comida, eles não me trouxeram água e pensei, é isso, eu vou morrer aqui. Eu vou ficar lá, quanto tempo aquela mulher vai me deixar? E dentro de algumas horas você pode imaginar, porque eu sou humana, os meus músculos começaram a gritar de dor, eu estava sofrendo, eu estava ali pendurada, ninguém se aproximou de mim e não adiantava chorar. Você pode derramar cada lágrima do seu corpo, ninguém vai te ouvir. Não há ninguém lá que se importe com quantas lágrimas você derrama. Eu simplesmente estava ali pendurada e finalmente comecei, aparentemente. Eu senti que eu já não podia mais suportar tanta dor. Certamente morreria se eles não viessem me pegar rapidamente. E eu então comecei a sentir o meu corpo todo a inchar. Não sei quanto tempo passei ali. Ela abriu a porta uma manhã e ela tinha algo para eu comer. E a água estava em uma panela. Elas trouxeram batatas e aquelas batatas não estavam boas para comer. Elas estavam em uma panela. E há uma prateleira ali na parede que ela pode ajustar à altura da freira. Ela puxou para cima. Agora, lembre-se, eu estou contra a parede. Eu estava muito longe da panela, mas você tinha que conseguir aquela comida. Ela o colocou lá e diz, esta é a tua comida, e ela vai-se embora. Agora, como é que eu vou conseguir comer? Ela não baixou as minhas mãos, mas é isso que você aprende a lutar para conseguir. Eu estava com tanta fome, estava com tanta sede que eu estava enlouquecendo. E para conseguir, eu descobri que se uma mão ia para o alto, a outra descia um pouco. E isso continuará subindo conforme eu me vou inclinando, eu tinha que chegar o mais alto. E este, o outro, irá automaticamente cair. Quer dizer, por outras palavras, ela descobriu que se ela levantasse o braço assim um pouco para cima, o outro lado descaía. E para conseguir aquela água e aquela comida, quer dizer que eu tive que conseguir comer como os cães e os gatos. Eu lambi o máximo que pude, porque eu estava com muita sede. E eu consegui essas batatas. Eu tentei o máximo que pude, porque eu estava cheia de fome. Eu consegui o máximo que pude, naturalmente, mas eu estava com muita fome. É assim que eu me alimentei por um tempo. E então ela me soltou as amarras em minhas mãos e pés, e eu não deveria ter dito em meus pés. Ela não libertou os laços. Ela me deixou ficar lá por 9 dias e 9 noites. Passei 9 dias e 9 noites nesta posição e posso dizer,
Chegou a hora em que eu estava tão inchada, que eu senti que os meus olhos estavam saindo da minha cabeça. Eu senti como os meus braços estivessem separados. Eu podia ver neles que eram 2 ou 3 do tamanho normal. Portanto, ela viu que os braços dela cresceram 2 ou 3 vezes o tamanho normal. E eu me sentia assim, todo o meu corpo era como um furúnculo. Eu estava sofrendo muito. Então, no 9º dia, ela chegou e soltou as amarras das minhas mãos e do meu corpo e me deixou cair no chão. Eu, no chão, não me conseguia andar. Eu garanto que eu não andava e não andei por muito tempo. Mas sabe porquê? 2 freiras pequenas, elas me carregaram. Uma pegou nos meus pés, a outra nos meus ombros e elas me carregaram para a enfermaria e me colocaram em uma laje de madeira e lá cortaram as roupas do meu corpo. E deixe-me dizer a você agora, ninguém, além de Deus, sabe como eu estava. Eu estava coberta de vermes e sujeira. Irmãos, ela esteve ali pendurada, ela tinha as suas fezes por cima dela, ela estava cheia de vermes. Eu estava coberta de vermes e sujeira. Por quê? Porque estive pendurada ali e a minha sujeira humana estava caindo por cima de mim. Não havia banheiros naquela câmara de penitência. Bem atrás de mim está um banquinho e eles tinham água corrente nela e a tampa estava abaixo e eles tinham pregos afiados, cravados na irmã. Isso... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Portanto, por outras palavras, ela está dizendo que quando ela estava pendurada naquela posição, se ela conseguisse soltar-se, embaixo tinha uma tábua com pregos afiados, cravados assim. Eu fui buscar uma foto para mostrar mais ou menos. Por baixo dela tinha uma tábua assim com pregos assim afiados, que se ela conseguisse soltar-se de onde ela estava, ela caía ali em cima e claro que ela ficava toda furada. Então ela diz assim: bem atrás de mim estava um banquinho e eles tinham água corrente nela e a tampa estava abaixada e eles tinham pregos afiados cravados nela. Se eu quebrasse as minhas cordas e caísse sobre ela, eu ia sofrer terrivelmente. Esta é a vida de uma pequena freira atrás das portas de um convento. Eles nos enganaram, desiludiram e esta era a vida que nós estávamos vivendo. Só eu vou continuar então a fazer a 4ª parte, eu espero que você não perca. Desde já agradeço a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Irmãos, isto é um testemunho de milhares de vidas que foram para os conventos pensando que iam realmente servir a Deus e depararam-se com uma vida sendo... isso era um filme de terror ao vivo que eles viveram ali dentro. Muitas delas morreram, depois vocês vão ver mais abaixo que ela vai contar. É uma coisa fora de normal. Não percam o vídeo número 4, para a honra e glória do Altíssimo, que o Altíssimo vos abençoe. Fica na paz do Criador dos céus e da terra.